Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 547 do nosso Café com Segurança. Aê! Muito bom estar de volta, senhores. O Clebão voltou. O Clebão voltou. De férias, hein? Nada de férias, Cris. Tava empenhado e com a questão de saúde, tava em tratamento, mas cá estamos de volta e é uma alegria ter vocês conosco neste episódio do nosso Café com Segurança. Eu, Kleber Reis. Ele é mentor, ele é investidor. Adalberto Benhaja. Vamos animar! Nosso mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, guerreiros! Nossa mente brilhante do CT Hub, ele, Thiago Pavani. Venha conosco, CT Hub Oficial. E o nosso convidado mais do que especial de hoje, Marcel Mojani, está conosco da Alert System. Grande Marcel, bom tê-lo aqui. Clebão, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado a vocês todos aí. Tamo junto! Todos meus parceiros aí de quinta longa série. data, de quinta série também. É isso. Até Renan eu fui hoje. Pra quem não entendeu, eu fui Renan hoje. Muito obrigado aí, pessoal, pelo convite, né? E vamos pra cima. Vamos pra cima. Cenário novo aqui do nosso estúdio. Agora. Não, na verdade não é novo, que o Clebão não vinha há tanto tempo que não tinha visto. Clebão, ó, cenário novo, Clebão. Coisa linda. Pra que isso, Christian Visval? Mas ó, CT Hub, segue Summit. Segue Summit. E falando no Seg Summit, Então. Ô, Tiagão, Tem aí do lado, o hein, que é essa caixa misteriosa? Essa daqui é coisa top, viu? Surpresa. E vamos deixar o suspense aí. O que vocês acham que tá aqui dentro? a gente podia fazer um desafio, né? Morte, Bora? Quem acertar ganha um par de ingressos? Um par de ingressos? Ah, não vai sozinho, né? A pessoa Se sempre acertar- vai. Se acertar de Boa. primeira, né? Mas aí não Falou pode já. ficar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você comenta aqui, episódio. ó, nesse Se episódio. tem que comentar acertar o que nesse tem episódio. dentro, o peso do que tem aí dentro. Não, A medida. Porque hoje ele tá Tá- afiado. Ah, vamos dificultar, né? Tá serelepe hoje. Criativo. É. É coisa boa, hein? Coisa fina. Galera. Segue Summit, ó. Aqui Fica no a descritivo do vídeo. Ah, só um pontinho, né? Coloca. Faltou tapinha hoje. Faltou, né? A palma, né? Palminha. Faltou. Vai lá, Ah, Tiagão. Faltou? CT Hub Oficial, venha conosco. Aê, rapaz, agora sim. Boa. Pode seguir. Essa é a hora que o Pedro gosta ali. Só no Deixa fone de seu ouvido e dá comentário, tá o pulo. valendo, ó. 15 dias depois, no próximo episódio, a gente vai revelar. Nós vamos revelar o que tem na caixa posterior. Se você acertar, um par de ingressos vai estar lá na descrição. Vale até o próximo episódio. Combinado? Fechou. Fechou? Boa. Fechou? Maravilha. Marcel, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Conta um pouquinho para nós e para nossa audiência da sua trajetória e um pouquinho da Alert System. Bom, eu sou uma pessoa que começou há 19 anos no mercado. Comecei Na de... maternidade mesmo? Na maternidade, Que jovem. Levaram o teste do pezinho, foi com uma... Fui direto. Com controle de acesso. Foi direto. Nesse tempo aí, eu comecei como técnico de campo, né? Fiz bancada bastante, trabalhei bastante em campo. Isso me trouxe muito a ver a técnica, né? Para poder trabalhar nessa área da segurança. E eu fiquei apaixonado por isso. Né? Então, quando a gente trabalha sorrindo, é tudo muito mais fácil. A realidade verdade, é essa. fato, né? fato. Não tem um segredo. E Não é sofrimento. Não é sofrimento, E o nosso setor, como vocês bem sabem, ele é muito diferente. Cada dia é um desafio novo. Então, é um cliente com um problema novo, outro cliente com outro problema novo, outro com outro problema novo. Então, o nosso dia a dia ele é muito dinâmico. Né? Então, eu falo que a segurança nada é igual. Então, quem pensa que todo dia vai ver a mesma coisa, não vai ver. Com certeza não. E isso é o que me motiva, né? A continuar no setor, tá lá empenhado, tá com todos vocês aí que são do mercado aí. E nesse tempo todo passei por várias áreas, tudo, até chegar na parte de planejamento comercial. Então, isso é onde a gente consegue entender melhor as dores, a gente consegue entender melhor a mensagem que o cliente quer passar, né? Isso eu falo que não são todos que conseguem entender isso, essa mensagem. O cliente falar, eu tenho um problema assim, assim, assado. Tá, mas
entre você captar aquilo, traduzir aquilo para o tecniquez, do tecniquez para os valores, dos valores se serão acessíveis ou não, se aquilo vai tratar a dor do cara, budget. se cabe no budget, tudo isso. Então, isso é uma missão quase impossível, mas possível porque todos nós fazemos isso hoje e vivemos disso, né? Faço parte da Alert System. Alert System desde sempre. Então, da minha trajetória no ramo da segurança, dentro da Alert. A Alert System é uma empresa com 26 anos. Desses 26 anos da Alert, nós nascemos fazendo as a Service, desde 1999. O que não é algo muito, vamos falar assim, de uns 7 anos para cá, que o pessoal começou a falar de as a Service bastante no mercado. A Alert nasceu fazendo isso, né? Trazendo a tecnologia de ponta a ponta, ou seja, desde a concepção, análise, implantação disso, treinamento, service desk, todo esse pós aí com os contratos de locação. Acredito que fomos uma das primeiras a fazer isso no mercado, né? E estamos aí até hoje, né? Com soluções completas de CFTV, alarme, controle de acesso, sistema de detecção de alarme de incêndio, e trazendo umas novidades aí para o mercado que saíram lá de dentro da Alert, mediante o quê? Dores de clientes. Muito legal. E o Marcel é aqueles caras que já carrega o sobrenome e o nome da empresa, né? Marcel da Alert. Assim, quem é Marcel? O Marcel da Alert. É verdade. Conta pra gente um pouquinho em números, o tamanho da Alert no mercado. Hoje a Alert nós atendemos, posso falar abertamente isso, 40 plantas da ArcelorMittal pelo Brasil, 26 plantas da Nestlé pelo Brasil, temos outros clientes de carteira corporativa grande, temos fusões com outras empresas para atender carteiras de clientes também. Nós somos uma empresa disruptiva, é diferente. Enquanto os outros entendem que há concorrência, a gente entende que há parceria, né? Que legal. Então, às vezes, a pessoa precisa de fôlego financeiro, às vezes a pessoa precisa de fôlego de braço mesmo, para poder fazer as tarefas. Às vezes a pessoa precisa de fôlego técnico, para não ter um corpo técnico que vá suportar, planejar toda aquela proposta que foi feita, aquele projeto que foi feito, né? Então, nós entramos como parceiros de muitas empresas de mercado e para atender, né? Hoje a gente sabe que, assim, se a gente quiser abraçar o mundo, a gente não vai conseguir abraçar, né? Então, essas parcerias a gente acredita muito nisso. Não só com outros integradores, mas também com parceiros, com fabricantes, com tudo. Desenvolvimento de produtos. A gente é muito aberto a tudo isso, né? Então, esse acho que é o diferencial da Alert no mercado. Não enxergar o concorrente como inimigo, né? Exato. Trazê-lo para parceria, para o jogo, para às vezes só um somando que força. não gosta muito, né? Pode ser. Não como inimigo. Não é inimigo, né? Ainda existem, obviamente, os resquícios de rusga entre fornecedores e integradores, mas com a gente acho que isso não se aplica, né? A gente quer ouvir todo mundo, a gente quer entender todo mundo, a gente quer fazer parceria com todo mundo. Eu acho que isso melhora o nosso mercado e não polui a imagem do que é o mercado de segurança, né? Então, querendo ou não, nosso setor ele é visto como custo dentro de todas as empresas. Ele não é visto como um benefício, né? Infelizmente. Mas a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito, porque acho que tem muito cliente machucado ainda por outras empresas que não são profissionais em atender com excelência, né? Então, acaba meio que poluindo a imagem do nosso setor perante as corporações, mas muitas já enxergam isso como um investimento, como algo bom, que vai ter retorno, que mostra significativamente o que isso pode melhorar no dia a dia dele. Legal. Tudo isso tem que ter um retorno, né? Não adianta, se investir, você tem que ter um retorno disso de alguma forma, né? Perfeito. Chamou muita atenção, você falou que começou na área técnica, bancada, né, e tudo mais, e depois foi para a área de negócio comercial. O nosso segmento tem uma defasagem de mão de obra, a gente sabe, né? Demais. E principalmente qualificada. E isso, às vezes, acaba gerando dois caminhos. Um deles é que, às vezes, alguém na área técnica que sabe escrever um e-mail já é promovido para fazer alguma coisa de gestão pela escassez que tem de pessoas que pensam, que montam estratégia. E aí acaba, às vezes, tirando pessoas da área técnica
colocando para a área de gestão e vão mal na gestão. E aí você acaba perdendo um bom técnico para ganhar um péssimo gestor. E a outra oportunidade realmente é aquele cara que usou a base de conhecimento técnico para, ao estudar e conhecer gestão, virar um gestor com conteúdo completo e normalmente vai para a área de negócios, que é onde a conta fecha totalmente, né? Como que você que fez essa transição pela competência, né? Porque pelos anos que está aí já está respondido qual caminho que você seguiu. Quais os aprendizados, os desafios, os momentos que de repente foi, putz, não sei se é muito isso que eu vou fazer? Eu tive na vida uma coisa que eu não... Meu pai, ele era da área comercial. Sempre foi de área comercial. Então eu vivi vendo vendas. Legal. E a gente sabe, né, que hoje a área comercial é a área que está mais em foco em tudo. Está mais em foco perante um cliente, está mais em foco dentro de uma empresa. E isso traz uma responsabilidade muito grande. Quando você começa a enxergar, a perninha treme um pouco. Eu confesso que ela treme um pouco lá atrás, quando você é uma pessoa que lida tecnicamente somente com produto, não tem que falar com ninguém, não tem que justificar nada a ninguém. São os clientes internos, né? Exato, você não tem que ter internos. uma responsabilidade financeira sobre aquele assunto, né? Se aquilo vai dar certo, se foi bem planejado, vai ser bem executado de acordo com o planejado, se a curva andar certinha, né? Mas eu acho que isso vem muito de dom das pessoas. A pessoa que tem o traquejo, que ela consegue conversar, consegue permear entre os assuntos, consegue desvendar aquilo, como eu falei anteriormente, como ele está querendo passar aquela mensagem ao cliente. Poxa, eu estou com essa dor aqui, como que eu vou chegar nisso? Esse traquejo que é a parte mais difícil de trabalhar, e nem todo mundo tem. A gente, traduzindo para o português muito claro, mas claro que isso é impossível, tem que ter as manhas. A realidade é essa, né? Agora, você não acha que as manhas vêm dessa base também? Vem. Porque entendeu? Essa base vem, técnica... sabe por quê? Porque na parte técnica, você consegue ser criativo. Não são gambiarras, são adaptações técnicas. RTA, Recurso Técnico Alternativo. Alternativo, exatamente. Você consegue olhar por um prisma diferente da pessoa, por exemplo, que está na gestão. Somente. Né? Como você comentou, eu peguei uma pessoa de baixo, joguei para gestão, como que ela vai olhar dessa forma? Não. Eu consigo olhar tecnicamente o que é possível e o que não é possível. Então, isso já me deu um pouquinho desse traquejo. Legal. Porque, querendo ou não, quem já foi de campo, ou que já entendeu de alguma coisa de campo, ou pelo menos fez alguma coisa até em casa, que seja, sabe que você tem que fazer um pequeno planejamento, sabe que você, se não der certo aquilo, você tem que ter outra coisa para fazer aquilo acontecer, se não tiver aquela outra coisa, você tem que ter outra coisa para aquilo acontecer. E dessa forma você consegue criar esse traquejo, né? Mas nem todo mundo consegue chegar nesse ponto aí de se expressar da forma correta, ou de entender da forma correta as coisas, ou até de traduzir uma necessidade para o techniquez, vamos dizer assim, né? Mas eu entendo que isso sim contribuiu, tá? Contribuiu, e eu acho que do time comercial lá, a maioria também passou pelo técnico também, já fez alguns serviços já assim, e isso ajudou também na hora de entender uma situação. O que está acontecendo isso no cliente? Quando você olha lá, um cliente vem e fala com você, você fala, por conta disso. Às vezes o cliente ele sente mais seguro de você passar uma informação que é mais embasada do que uma informação só superficial. Lógico. Um simples, eu vou ver e te falo depois, né? Então isso acho que ajuda bastante, tá? Não falo só por mim, falo por todos lá, e querendo ou não, a Alert é uma empresa de cultura de criação. Então a gente pega as pessoas, treina, ensina, isso é uma cultura muito do meu diretor, do Wagner, desde sempre, quando concebeu a Alert, né? E da Flávia também, lá, nossa diretora comercial, que a gente vai criar essas pessoas pro futuro, né? E assim, óbvio que é a seleção natural, né? Uns
se destacam mais, outros não se destacam. E isso acontece, né? Não faz parte do jogo. Mas a nossa teoria lá, nosso DNA lá é de treinar as pessoas, né? Desenvolvimento. Desenvolvimento. E é sempre Exato. bom estar alerte, né? As pessoas. Tem que estar no radar, Tem que né? estar no radar. E a Alert é presença confirmada com a gente dia 22 de outubro no Seg Summit. Aê, Total. 22 de Exatamente. outubro. E Total. vocês estiveram no ano passado, no nosso primeiro ano. Eu queria que você contasse um pouquinho a tua experiência. Como foi estar no Seg Summit? Como Alert, como foi para Alert como expositor estar no evento? Olha, foi uma novidade bacana pra gente, porque não há um evento igual o Seg Summit de segurança aqui no Brasil. Eu acho que nem no mundo. Se comparar com a ISC de Vegas, não é comparável. Por quê? Porque ali a gente tem clientes finais, a gente tem fabricantes, a gente tem entusiastas, a gente tem técnicos, a gente tem painéis com conteúdos muito relevantes, a gente tem muita coisa junta em um único dia. Que isso não se torna massivo para o pessoal, porque geralmente o pessoal pensa em feira, pô, fica 3 dias de feira aqui, internado aqui para ver tudo e tal. Não, ali é conexão, coisa fácil, rápida, stands menores, pessoal se conectando. Para a gente foi muito produtivo, porque a gente conseguiu gerar bastante contatos, bastante negócios ali dentro, esclarecer muitas coisas perante a outros clientes nossos que não eram, viraram clientes. Legal. Outros que virão a ser clientes também internos de fábricas, porque não, às vezes você pega uma corporação, ela é gigantesca, né? Você tem um cliente X ali que é do patrimonial, outro cliente X que é da produção, mas aí você cria outro segmento que é o cliente X, por exemplo, da segurança do trabalho, e aí esses caras foram para esse evento e viram de uma outra forma o que é a segurança, né? E pra gente foi disruptivo, cara. Foi uma novidade. Esse ano aí o Clebão falou assim, vamos fazer maior. Atrás. Melhor e maior, né? Ele falou assim, eu vou fazer melhor e maior aqui. Aí vocês vão continuar? Eu falei, com certeza, conte com a gente lá. Boa. Foi na semana, inclusive, Foi. do próprio Seg Summit, né? Foi, conte com a gente que a gente vai continuar com vocês aí, porque pra gente foi muito bom. E acredito que para todos que estão participando agora, até quem não estava lá, agora tá entrando para poder participar do evento. Eu acho que vão se surpreender positivamente. Que legal. E a Alert também esteve com a gente no Minas Summit. Minas No dia Summit, 5 aconteceu de Minas junho, Summit. Exatamente. Grande parceria, né, Tiagão? Excelente, grade de programação fantástica, só palestrantes top e disruptivo, né? Levar a segurança para um mercado Pra outros novo, mercados, né? Levar isso exato. para um mercado novo, um mercado de startup, de inovação, de governo, e foi bastante produtivo porque a segurança é importante e ter os parceiros estratégicos, fabricantes, gestores de segurança, integradores com essa visão é o caminho do Seg Summit, né? Tá no DNA do Seg Summit. Melhor ou igual, não sabemos, mas diferente certamente é o que a gente faz, né? A frase do Seg Summit, mais produtivo aí. O que você fala é verdade, diferente. Exato. Diferente, ainda tem a quebra de gelo. Sabe qual que é a quebra de gelo? Showzinho no final. O show Momento Quebra o gelo dentro do celebração. copo, porque teve chopp também antes do show. Tem chopp também, e o pessoal até esquece do cansaço. Se o pé tá doendo, a coisa tá Verdade. ruim, ninguém... Samuel Rosa, hein? Samuel Rosa, Rosa. do Depois Skank. de um dia inteiro de conteúdo, de exposição, de palestra, um show de entretenimento pra gente celebrar o nosso mercado de segurança, Samuel Rosa, dia 22 de outubro. Se não é uma partida de futebol, é o Seg Summit. E as inscrições Cris. estão abertas. Segsummit.com.br, já acessa lá e garante sua presença. É isso aí. Cris, tem área paga e tem área gratuita. Explica pra audiência, só pra, né, deixar cravado o que é. Muito legal. O que são as duas áreas. Toda a área de exposição é 100% gratuita. A gente tem 170 expositores esse ano, então só acessar o site e se inscrever ali como passaporte gratuito. Ponto, peraí. Tem que se inscrever. Não adianta chegar na hora lá, quero entrar, não entra. Não Até tem que entra, tá mas inscrito. vai fazer a fila, tudo isso. Então se inscreve antes, você não precisa perder tempo. É verdade, no gratuito até entra. Mas é verdade. Mas o que é legal?
se inscreve antes e baixa o aplicativo do SegSummit. Que no aplicativo do SegSummit, o SegSummit já começou. E lá você pode interagir com os outros participantes, ver a nossa grade de programação. Tem tudo ali no aplicativo. Tá na Apple Store, tá no Android. É só procurar como SegSummit 2025. Agora, a parte paga, você vai ter acesso ao teatro principal, com todos os painéis de gestores, só clientes finais do palco, palestra do Thiago Nigro e o show de encerramento com o Samuel Rosa. Quem vai estar lá com o mestre sem cerimônias no palco principal? Comandante Diógenes Luca. O negociador no palco principal, com painéis excelentes. E sempre fazendo um balanço, sabe, geral de cada painel e tal, ele vai estar fazendo isso, né? Ele que diariamente está na televisão. Tiagão, você é o xerife. Agora a palavra é tua. Sem cadastro, entra ou não entra? Não entra, Cris. Não me ferra, operacionalmente. Sem cadastro, não, sem tá. Não, vai pra fila fazer o cadastro na hora. Não vai fazer na hora. Não vai ter fila. Não vai ter fila. Não vai ter fila. A gestão operacional vai ser fantástica. Não vai entrar, viu? Se não fizer o cadastro no site, não entra. Então faz o cadastro. Faz o cadastro, baixa o aplicativo, já se programa. Porque uma coisa é fato. É um evento de um dia e você não vai conseguir ver tudo. Então esse é o gostinho de quero mais pro ano que vem de 2026. Então se programa, faz sua agenda, vê as palestras, vê a programação, já vê os expositores, já vai seu trajeto, já fica pro show, traz a equipe 22 de outubro, Brasil inteiro, gestores de segurança, integradores, instaladores, consultores, é o mercado dentro do SegSummit 22 de outubro. Adá, como fala o Jonathan da Equatorial, né? É o Encontro Nacional dos Gestores de Segurança. É isso aí. Ano passado, 6.235 pessoas presentes. Expectativa para esse ano? Começando baixo, 8 mil. 8 mil presentes dentro do SegSummit. Não perca essa oportunidade. segsummit.com.br, faz sua inscrição. Voltando para a questão dos concorrentes. Marcel, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa história da criação da A4 Solutions dentro da Alea. É uma spin-off? Ela só usa os produtos para vocês mesmos? Conta um pouquinho para nós o que ela é. A A4 Solutions, ela surgiu, como eu estava até falando um pouco antes, né? A gente entende muito as dores dos clientes. Nosso dia a dia é isso. E a gente ouvindo dores, a gente falou, pô, mas não tem solução para essa dor, né? E aí a gente criou um EPI eletrônico. Vocês estão parecendo com a casa dos meus pais, viu? Ouvindo dores. Querendo ou não... É muito bom que achando a solução, né? Mas a função do integrador é meio que uma função de médico, né? Você escutador, vai lá, olha isso, olha aquilo, vai vendo. Os exames são as possibilidades que a gente vai vendo e tal. A gente chega num diagnóstico e dá uma receita, um receituário ali para poder ter um tratamento, né? E a gente criou esse EPI eletrônico pensando nessas dores, né? Bom, mas o que isso faz? Não só ele, obviamente, a gente tem outras soluções que também foram desenvolvidas por dores. A parte de anticolisão de máquina-pessoa, que a gente começou a enxergar. Poxa, tem muito acidente ou quase acidente entre, por exemplo, uma empilhadeira e uma pessoa, a possibilidade de queda de carga de uma ponte rolante, de, por exemplo, uma colheitadeira, coisa que eu nem sabia, que depois eu fui conhecendo até do agro. Pessoal dorme no meio do canavial, gente foi atropelada dentro do canavial, colheitadeira, trabalhador. Dormindo ali no meio, não conseguiu se enxergar, que a pessoa está ali, obviamente. Aí você fala, poxa, mas como que você vai fazer isso, né? De uma forma segura, que seja 100% coerente e aderente a uma situação dessas, né? Primeiro, uma câmera, ela enxerga o que ela vê. Fui um pleonasmo agora. Ela enxerga o que ela vê. Porém, tem dispositivos que enxergam o que os seus olhos não veem. Né? Então, tem dispositivos que até não deixam você enxergar, entendeu? Que não deixam você enxergar. É verdade. Perder a chance, né? E aí, Marcelo jogou pro Clebão falar aí dos radares e exatamente. Radiofrequência, e fez o gol. Aí foi. Mas aí a gente criou uma tecnologia, não, a gente utilizou uma tecnologia que chama-se o WB para poder fazer essa precisão aí de centímetros. Porque
com a proteção de uma vida, eu tenho que ter redundância, né? E evitar essa colisão de máquina com máquina e máquina-pessoa. E a gente criou esses tags. Esses tags são dispositivos que você pode usar num capacete, você pode usar ele num bracelete, num cinto. A gente lançou ele em 2 versões. Uma versão com feedback, que ela tem o tátil, que ela vibra. Ele tem o visual, que é a iluminação. E o sonoro também, para poder alertar o usuário que tem um veículo próximo. Isso indiferente se tem barreira ou não, né? E o tag sem feedback somente para alertar o operador dessa máquina, para ele poder ter uma ação de parar a máquina ou qualquer coisa do tipo, tá? E esse aviso é sonoro? Tem outros formatos de aviso? Então, sonoro, luminoso e a gente tem o contato seco que sai Legal. do próprio Pra acionar equipamento que qualquer está na outra máquina coisa. para acionar qualquer outra coisa, né? Às vezes pode acionar uma pré-frenagem, alguma coisa do tipo, depende da máquina, né? Mas isso a gente tem essa saída de automação para ser interligado com uma máquina. Parte importante também, ele é conectado com uma plataforma, então ele não é só hardware com hardware. O hardware principal, que é o dispositivo core, ele é conectado com uma plataforma. Essa plataforma você consegue enxergar quem que teve mais exposto a risco ou não, que máquina que deu mais alertas aí de possível colisão, né? E isso também, por exemplo, numa carga suspensa, você evita que as pessoas estejam embaixo dessa ponte rolante ou desse guindaste aí, no momento que essa carga está se movimentando. Então, isso já reduz bastante aí a possibilidade de ocorrer algum acidente de trabalho, né? Parte boa de tudo isso, a gente fez esse produto, a A4, ela já tem um certo tempo rodando já, então a gente já tem grandes clientes utilizando os produtos da A4. Existem parcerias também com outras empresas aí que fazem essa comercialização e, como você falou, aberto ao mercado. Então, lá do início, eu falei, nós somos uma empresa que a gente não enxerga o concorrente como uma possível ameaça, a gente enxerga ele como um parceiro e a A4 é posicionada como fabricante hoje. Mesmo nascendo dentro da Alert, ela é um fabricante e ela pode ser comercializada por outros integradores. Então, isso é uma dor que muitas empresas têm, poucos conhecem. A gente levou lá para o Alguém Camp, na própria Seg Summit também. Isso foi uma sensação, porque todo mundo olhava aquilo e falou, o que é isso que está piscando aqui? E a gente mostrou na prática ali com a nossa empilhadeirinha. Quem não conheceu a nossa empilhadeirinha aí no dia vai ver. Fez sucesso lá. Fez. O Alguém Camp também. Alguém Camp. Mostrando na prática como que isso funciona, né? Basicamente, isso é aplicável a vários setores, então, na mineração, setor siderúrgico, parte agro, CDs de distribuição, tudo isso, e a gente acha não, tenho certeza, né? Que tem um mercado muito grande disso e carente ainda da utilização desse tipo de proteção, né? Quando o pessoal começar a conhecer, vai começar a permear mais aí entre o mercado e a gente conta com os parceiros aí, os possíveis concorrentes, mas não. No Alguém Camp eu tenho uma experiência, um testemunial aqui. O Marcel atendendo um cliente, o Serginho atendendo o outro, e daqui a pouco chegou um... Manda a Soraya entrar, trazer a aguinha pro Marcelo. Aguinha? Água. Traz a aguinha, Soraya. Aí. Salve de palmas, Soraya. Soraya! Aguinha, café, aí, ó. Beleza. E daqui a pouco, um gestor de segurança de uma empresa química, conversando com o outro, ele falou, nossa, eu adorei, vou trazer minha equipe que está aqui para falar, me dá seu cartão. Ele falou, não, eu sou cliente. Era o cliente dele falando com outro gestor de indústria química. Legal. Ou seja, Que legal. Cara, você é cliente, você é de qual cliente empresa? vendendo. Cara, ele falou, nossa, e chamou a equipe na hora para atender, ou seja, a equipe não estava só o Marcelo e o Sérgio, estava com os clientes lá, com o testemunial, Estava o exatamente Renan com essa... também nessa hora, não estava não? Com essa... Ele estava sozinho. não. Essa hora minha personalidade O Renan não era o não Renan tava lá. ainda. Fantástico. Ele não era o cara. Renan. Nesse momento ainda não. Foi uma experiência legal. Foi Parabéns, sim. aí. Então, é um produto que a gente convida todos a conhecerem. Quiser, Como faz para conhecer mais? procure a Alert, procure o Marcel, procure o Serginho, procure a Ana Flávia, nossa diretora, procure o Wagner, nosso diretor. A gente está à disposição para poder explicar, mostrar. Inclusive do Alguém Camp saiu.
Também outro negócio, que a gente foi visitar um cliente também. Renovado para 2027. Alguém Mas quer você não ter precisa bianual. perguntar, né? Está lá. renovado, conte com a gente. É, mas ele falou 2027. Ela falou certinho. 27, Falei isso. certinho. Exatamente. 2 em 2 anos, evento bianual. Então já saiu algumas coisas já e outros contatos que a gente está conversando também. Nos procurem, que a gente vai estar à disposição para poder mostrar a solução, falar mais sobre, mostrar os cases também, né? Às vezes por conta de compliance a gente acaba não divulgando muito esses cases, mas a gente pode mostrar isso. A gente respeita muito essa posição dos clientes também, a questão de... E o setor é o setor industrial? Existe algum outro setor que você pode dar insight? Ou para que, né, eventualmente, os integradores estão assistindo entenderem aonde, dentro da carteira deles, pode se aplicar para, obviamente, depois procurar do vocês. agro, setor logístico, muito importante isso. Que você tem muita movimentação de máquinas e pessoas. Dentro das próprias indústrias, você tem várias áreas ali, por exemplo, você tem máquinas. Eu fui numa indústria automobilística há um tempo atrás e a gente atende também o setor automobilístico, né? Porque parece uma fábrica de colheitadeiras. Legal. E todo o processo de montagem de um veículo, seja ele qual for, ele é bem parecido, né? Então, você tem muito carro andando dentro das indústrias junto com os pedestres. Então, você tem bigas andando ali com as composições ali, levando peças para as áreas, você tem a parte de empilhadeiras, na parte de logística, você tem a movimentação dessa máquina dentro do próprio parque, né? E isso tem permeabilidade do produto, né? Então, para falar a verdade, é assim, não há o que não seja aderente a esse tipo de solução. É só a gente ter um problema anticolisão, para a gente evitar esses acidentes, que eu acho que vida não tem preço, né? Então, acho que só eu não, né? Acho que todos, não existe um preço para uma vida. Então, a gente trabalhando com isso para reduzir esses acidentes é muito importante. E principalmente com colisão, né? A colisão é algo muito complicado, porque isso pode vir a óbito, com certeza. Então, o acidente tem que ser zero dentro de qualquer ambiente produtivo, qualquer ambiente logístico, qualquer ambiente agro de campo mesmo. E o produto ele serve para várias coisas também. Tipo, você tem uma área segura. Nessa área segura, quantas pessoas estão nessa área segura? O produto detecta isso também. Vamos falar, você está numa área, uma mineração, você tem máquinas movimentando, você tem pessoas trabalhando, aconteceu um acidente, por exemplo, você quer criar um ponto de encontro ali, você pode criar uma área segura, todo mundo está lá, ele faz a contagem, já vê quem está com esses tags vestíveis aí, nesse ponto, e fala quem está lá já e como que está, né? Outra coisa que a gente criou nesse meio tempo aí, tá por conta disso, que o assunto vai evoluindo, né? A gente criou um painel de brigadista digital também, integrado com controle de acesso, ou com a parte desses dispositivos também, que você consegue enxergar quem são os brigadistas. Porque quem já não chegou, por exemplo, na porta de uma empresa, olhou aquele quadro enorme cheio de crachá, né? A gente criou também essa solução lá atrás, mediante uma dor de um cliente. Entre outras, analíticos de vídeo que a gente cria também. A gente tem desenvolvimento disso, né? Todo o hardware é fabricado e desenvolvido pela Alert. Pela 4 Solutions. Pela 4 Solutions. Nós temos uma fábrica aqui em São Paulo. Tem a parte de desenvolvimento, fica lá em Belo Horizonte. A parte de software, hardware fica aqui. 100% produzido no Brasil. Então, toda essa montagem e desenvolvimento é nosso. Temos as certificações necessárias para poder utilizar, porque como trabalha com radiofrequência, tem a certificação da Anatel e tudo mais. Então, é algo que está sólido já e pode ser bem comercializado aí perante diversos setores. O que a gente precisa entender é a dor que tem e como que faz, né? Então, cada um que a gente vai e entende a operação da pessoa, a gente consegue entender essa dor de uma forma melhor. E aí você vai criar um case que você vai usar para outro. Aí depois você cria outro case que você usa para outro. Depois você cria outro case que você usa para outro. Então, isso está aberto a todos. Então, a gente conta com esse ecossistema aí, como o Seg Summit faz, né? Disruptivo, de conexão. Conexões que geram negócios. E a gente é muito focado, inclusive, nisso. Nessas conexões e entender melhor. Tem uma dor.
É aplicável ao produto? Vamos entender. Vamos E o legal é que vamos entender. você acaba envolvendo outros departamentos do negócio, né? Sim. Isso é importante. Segurança né? trazer A gente verba fala. de outros centros de custo, de outros departamentos, né? E segurança ficar cada vez mais relevante dentro do cliente, né? Exato. Não ser só aquela coisa passiva, tem a câmera, etc. Tal. Quer dizer, a gente entrar realmente mais Exato. na Aqui, operação. que nem a gente comentou, né? Tipo, o pessoal enxerga muito ainda como custo. A gente tem que virar um pouquinho essa chavinha e mudar esse jogo para não ser visto assim propriamente só como um custo. É como uma proteção, como um preditivo. E no Às caso é vezes tá muito- estratégico para o negócio, né? A máquina não para de funcionar, você consegue controlar tudo o que está acontecendo na empresa, então isso é estratégico. É que tem muita gente, por exemplo, que não pensa, inclusive, em outras coisas, por exemplo, uma reputação de uma marca. Uhum. Verdade. Então, o efeito bola de neve ele é muito grande com relação a isso, né? E eu acho que isso pode mudar um pouquinho o modo de visualizar a segurança em si. Então, a gente pensa muito quando fala segurança patrimonial, segurança de qualquer coisa dentro de uma empresa, é câmera, é alarme. Não, a gente pode levar para o digital para a segurança das pessoas. A gente pode ter visibilidade de tudo isso, né? E isso é importante. Aí quando fala de olhar a marca, né, preservação da marca, redução de perda, que é aumento de lucratividade, você entrar com segurança na questão de marketing, de diversas outras, você começa realmente a transformar a segurança como estratégico para os clientes, e aí é onde a gente vai ter mais valor, né? E aí não ser custo e ser algo como que a gente consiga justificar o ROI disso e etc. Exato, e tal, tem que ter valor agregado. Tem que ter valor Total. agregado nisso. Então, ele não pode ser só um custo e tudo tem que trabalhar em conjunto. Fora essa parte física do hardware, tem umas soluções de vídeo analíticos também que a gente desenvolve também voltado também para segurança. Como, por exemplo, você tem uma carga suspensa, você tem um dispositivo lá, que é o core, que está nessa... Vamos falar de uma ponte rolante, por exemplo. Esse dispositivo que está lá, você tem o tag que estão nas pessoas, mas o que garante que aquele gancho está bem fixado ali na carga que está sendo içada? Então a gente foi lá, tem um analítico para poder detectar que esse gancho está bem fixado ali, entre outros, analíticos por termografia também. Então, você medir através de câmeras termográficas, se, por exemplo, a parede de um refratário, ela está fina, está mais espessa, se ela está prestes a se romper. Então, são coisas que, entre outras soluções que a gente vai criando dentro dos clientes, que a gente vai enxergando através das dores. Isso se justifica esse retorno financeiro e a gente trabalha no preditivo, na prevenção desses acidentes, né? Então, não é o corretivo, né? É o preditivo. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui antes que esse acidente ocorra. Então, isso é importante, você ter métricas. Acho que o futuro de tudo são as informações. Então, muito se ouve de Big Data há um tempo e isso faz muito sentido, porque quanto mais insights, mais informações você tem sobre tudo aquilo que está acontecendo, você consegue gerar informações para planejar o seu negócio, o futuro, né? E não são todos que pensam assim, né? Mas a gente trabalha para que os outros pensem e pratiquem isso dessa mesma forma. Então, o justificável na parte da segurança de desmistificar e mudar um pouquinho o jogo, virar a chavinha de enxergar isso de uma outra forma é importante, né? Então, a gente tá aqui para ser diferentão mesmo. Aí sim. É isso. Recado para os stakeholders das companhias, né? Ouçam. É isso mesmo, é isso que a aqui gente pra ser gosta, diferentão. provocação. Quem quiser entrar em contato com a Alert, alertsystem.com.br. www.alertsystem.com.br. Lá tem os nossos contatos, tem e-mail de contato, tem telefone. Pode chamar lá que a gente vai ter uma pessoa disponível para atender qualquer um aqui. E lá no LinkedIn também, quem quiser te encontrar no LinkedIn, Marcel Mojano, fácil de achar. Marcel. Vulgo Mojano. Marcel da Alert. Aí sim. Eu, se botar Marcel Alert, vai achar direto. acho. Só não vai achar se for Renan da Alert. Renan da Alert. Mas Marcel da Alert vai. Marcel da Alert vai. Marcel Mojano lá no LinkedIn. E galera, quem quiser nos encontrar. Que antes até. Hoje, como você disse, o nosso episódio é o 40º, 55. Travou. Eu engasguei, eu aparelho aqui, tá zica, mas enfim. Além disso, todo. Não, agora fala. É o 40º.
Nunca visto antes. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca. 547, Adá. É o episódio número 547. É o episódio que ele desconcentrou. Volta melhor. E tem frase também? Teria, né? Talvez até frase. Essa era a frase, moleque. É que vocês rirem. Mas eu ia falar que todos os episódios estão salvos aqui no YouTube. Você pode acompanhar todos os episódios, compartilhar, senta o dedo no like e também no Spotify. Todos os episódios estão lá com a gente. E se não tá inscrito no canal, mais de 25 mil inscritos no nosso canal do YouTube, não tá inscrito ainda? Clica agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Que mais, Thiagão? CT Hub oficial, mas para concluir aqui eu gostei de 3 pontos. Cultura de criação, treinar e desenvolver pessoas. Isso foi bacana. Conta tá quieto ali só de... Função do integrador é o diagnóstico de entender médicos semelhante aos médicos. Seg Summit, evento de negócios disruptivos e de conexões e ser diferentão. E ele escreveu aqui, ó. Não é Renan, é Marcel. Ser diferentão, isso é importante. Ser diferentão, é isso aí. Eu acho que se a gente pensar de uma maneira diferente e o mercado se unir, a gente consegue chegar num lugar melhor. Boa. Posicionar a segurança como não custo, como a gente falou, né? Posicionar a segurança como algo importante, algo que seja viável para todas as empresas, né? Muito bom. Bom, E essas conexões e a visibilidade para o mercado está no DNA do nosso ecossistema, né? O CT Hub, o Seg Summit tem muito dessa função. Eu ia perguntar, quem quiser te encontrar nas redes sociais, Adalberto Benhaja. É isso. Passa lá no Instagram, na rua, @Adalberto Benhaja. E no LinkedIn também, @Adalberto Benhaja. Christian Visval, @Christian Visval. Thiagão, @Thiago Pavani e CT Hub oficial. com palminha. E @Engie Kleber Reis. Nas redes sociais, lá no LinkedIn, no Instagram. Se a quinta série não sai. E, Não nunca. Nunca. A gente no final se diverte. Marcel, um recado No meio final também, né? para nossa audiência, uma dica, um insight para nossa audiência. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a vocês por estar aqui. Agradecer por tudo no Seg Summit, Alguém Camp, todos os arenas que a gente está participando aí. Expo Síndico também, que a gente vai participar. Boa. Né? A Quando Expo. Balneário. Quando Expo. Balneário. Tamo em turnê, né? Quando Expo. Desculpa. Tranquilo. Desculpa. Expo Síndico é um evento parceiraço Perdoei também. por causa do Renan. Queria agradecer a todos e falar que contem com a Alert para gerar negócios, contem com a A4 para poder também ajudar vocês com relação a essa parte que a gente comentou de segurança do trabalho. Conhecer o produto, entender melhor sobre isso, nos procurem, a gente não vai morder, somos amigos. E convido vocês a conhecerem a Alert, entrar no nosso site, conhecer melhor, procurar a nossa equipe também, para poder entender melhor todas as soluções que a gente oferece. E é isso. Acho que nada mais muito do que falar. Muito obrigado novamente. Tamo junto na missão. É isso. Tamo E aqui junto. ia ser E fala, forte, galera! Porque esse é o episódio 547º. Agora saiu. E assim encerramos o nosso episódio número 547 do nosso Café com Segurança. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E não esquece, deixa aqui, nos comentários o que você acha que tem dentro da caixa misteriosa. Daqui 15 dias Será que nos é o vemos. cabelo do Será? Thiago? Será? Implante, Opa, a vista? É pro Seg Summit, hein? O Gol, você falou que era uma garrafa de vinho, um Romané Conti. Será que é um Romané Conti? Será? É. Fica a dúvida. Quem colocar agora, né, durante aí o episódio, nos comentários e acertar, vai ganhar um par de ingressos. Um par de para o ingressos Seg Summit. para o Seg Summit Full, o full. 2025. É o Isso. full. É isso aí, galera. Valeu! Tamo junto.